A Deus. E um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, e levantaram-se os mancebos e cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido ao marido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos o acharam morta e sepultaram junto o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Querido Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos nesta manhã que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai querido. Queremos que o Senhor, que a Sua palavra é viva nesta manhã e ela será eficaz também nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados. Jesus é verdadeiramente digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O Senhor está fazendo grandes milagres através da igreja, logo isso atraiu uma grande perseguição. Amém? E é interessante que a igreja, como diz no capítulo 4, vemos a igreja unida, vemos a igreja, na verdade, a cada dia, o capítulo 2 também, uma grande comunhão, uma grande, na verdade, interação entre os irmãos, entre a igreja, e assim diz que o Senhor estava operando grandes coisas. Muitos estavam se entregando a Jesus, muitos estavam entregando a sua vida ao Senhor, e isso foi tremendo. No capítulo 4 vimos na semana passada que o Pedro e João foram presos e interrogados pela cura, né? A cura que aconteceu naquele coxo que estava sentado na porta formosa do templo, quando Pedro e João iam ao Pêndulo de Salomão para passar um tempo em oração, às 3 horas da tarde, hora nona, e eles foram admoestados pelas autoridades que poderiam ir em liberdade, mas que não poderiam pregar, não podiam dar testemunho de Jesus, não podiam ensinar sobre a ressurreição. É interessante no capítulo 4, versos 9 e 20, a resposta de Pedro, né? Então Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Eles eram testemunhas vivas. Amém? A pergunta que fica hoje no ar para a nossa reflexão: será que nós somos testemunhas vivas? Será que nós estamos experimentando Cristo? Será que nós estamos vendo a ação de Deus na nossa vida? Irmãos, porque não temos nada para dar se não tivermos Cristo ativo na nossa vida. Uma religião não pode mudar ninguém. Uma Assembleia de Deus, uma batista, uma presbiteriana, uma dessas dominações, nomes XPTO, XXX e Xaxaxá, esses nomes todos, CCC e tal, esses nomes modernos também não podem transformar vidas, mas aquele que pode transformar vidas é o Senhor. E o Senhor diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Nós não temos como dominação poder para transformar seja quem for. Amém? Nós não temos, na verdade, em nós mesmos nada temos. Amém? A não ser aqueles que têm uma experiência com Cristo. Amém? E eles podiam dizer que nós não podemos deixar de falar, porque nós temos experienciado, porque nós temos cada dia experimentado. Aliás, João, como nós referimos a semana passada, ele na sua epístola,
Mais à frente diz que eles tocaram o verbo da vida, tal era a sua comunhão, e não terminou aquela comunhão que eles tinham com o Senhor, não terminou quando Jesus ascendeu aos céus, porque diariamente eles procuravam esta comunhão com o Senhor, porque diariamente eles estavam, na verdade, em comunhão também uns com os outros, não para falar da vida alheia, não para falar mal deste e mal daquele, ou contra o ministério, ou contra o sinédrio, mas estavam juntos para a oração, estavam juntos para se edificar, estavam juntos para se levantar. E quando há este sentimento positivo, irmãos, Deus age e enche com o Espírito Santo e os milagres acontecem. Claro que o diabo fica furioso quando a igreja está consagrada, quando a igreja vive em comunhão, quando a igreja está unida, porque ele sabe que se a igreja estiver unida é terrível para ele, porque a igreja vai destruir as suas obras nos bairros e nas vizinhanças e nas famílias à nossa volta. Por isso ele ataca a igreja para viver desconjuntada, por isso ele ataca o crente para viver desanimado. Mas o segredo que o Senhor nos dá para vivermos vidas vitoriosas é vivermos em comunhão com o Senhor. Não só domingo, quando cantamos 2 ou 3 louvores, mas a cada dia nós devemos ter esta comunhão, esta experiência com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? Claro que Pedro e João, eles ignoraram estes avisos, estas indicações das autoridades, porque eles dizem claramente: mais vale obedecer a Deus nestas questões do que aos homens. Amém? Porque neste caso a situação é vidas que estão morrendo sem Cristo e estão caminhando para o inferno. E eles sabiam a urgência de pregar, na verdade, o Evangelho. Aliás, Judas, na sua epístola mais à frente, que já junto a Apocalipse, ele fala da necessidade de nós percebermos a urgência de levar Cristo. Ele diz que para arrebatarmos alguns, pelo menos, do fogo eterno, o fogo da perdição, porque o inferno é uma realidade e o diabo tem feito os crentes adormecer à sombra da bananeira, como se o inferno fosse uma utopia. Há céu, mas também há inferno, e Jesus até falou mais de inferno do que falou de céu. Porquê que falou mais do inferno? Porque ele não quer que ninguém... Na verdade, porque o inferno foi criado para o homem, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Agora o diabo, na sua força destruidora, anda adormecendo as pessoas, anda, na verdade, fazendo com que as pessoas, na verdade, não creem em Cristo, não creem em Deus, nem creem nele, nem no inferno. Porquê? Porque assim, facilmente eles já estão caminhando para lá. Amém? Já estão caminhando para lá. Pedro e João perceberam que era urgente pregar o Evangelho, porque uma vida estava em perigo, porque vidas precisavam ser desviadas do rumo da perdição, para ir, na verdade, para o rumo do Filho do seu amor. O rumo que leva à vida eterna, e esse é Cristo. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas louvado seja o nome do Senhor, que o seu fim há uma recompensa gloriosa. Enquanto a porta larga, o caminho espaçoso, leva, na verdade, à perdição. Infelizmente são muitos, e Jesus disse, são muitos que estão andando por lá. Cabe a nós, igreja, ter esse senso de responsabilidade. Esse senso de responsabilidade que Pedro e João tinham, queridos. Isto não é cultos bonitos. Isto são vidas. Ou é morte ou é vida. Só que a questão não é esta, não é deixar de existir. É perdição eterna, sofrimento eterno. O que é a eternidade? É um dia que não tem fim. A eternidade não tem fim. E Pedro e João estavam bem conscientes disto. E não podiam ficar calados. Eles tinham que falar, eles tinham que dar testemunho daquilo que tinham visto e ouvido. Queridos, será que já deixamos de ouvir e de ver a manifestação de Deus? Há que rever a nossa vida. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa vivência? É uma vivência religiosa, domingo após domingo, sábado após sábado, vindo para um ensaio, para depois atuar no domingo, ou nós temos comunhão com o Senhor? Ou nós temos o senso da eternidade, da consciência. Na verdade, aqueles que estão à nossa volta não precisam de entretenimento, precisam de conhecer a Cristo. Não precisam de entretenimento espiritual, precisam ter uma experiência transformadora. É verdade que o trigo e o joio vão sempre estar juntos.
É verdade que sempre irá haver joio no meio do trigo, mas enquanto for tempo, vamos procurar semear, vamos procurar fazer a obra, vamos em frente. Amém? Claro que eles não ficaram calados. E os outros irmãos em Cristo também não ficaram calados. Continuaram a dar testemunho de Cristo e isso trouxe problemas. Muitos perderam o emprego. Muitos, na verdade, eram negociantes, as pessoas deixaram de comprar. Olha, aquele é crente, aquele é um seguidor de Jesus, não vão lá comprar nele, não vão comprar na loja dele, não comprem o peixe dele, não comprem a carne dele, não comprem as batatas dele. E os crentes começaram a passar necessidades, porque houve um boicote económico aos crentes, porque eles simplesmente não se calaram. Continuaram a dar testemunho. E com isto, queridos, houve um mover do Espírito Santo em que a igreja, veja, o princípio é a unidade. Em que os irmãos mais abastados não ficaram insensíveis e venderam alguns até as suas propriedades e colocaram aos pés dos apóstolos para eles administrarem da melhor maneira e ajudar a obra de Deus e os necessitados da casa do Senhor. E é aí que entra os nossos amigos desta manhã, Ananias e Safira. Versículo 1, recapitulando. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do valor e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então, estes homens, este homem e esta mulher, eram pessoas, membros da igreja. Eram membros ativos, de alguma forma, mas não completamente rendidos. Há pessoas que são ativas na comunidade, na igreja, mas não são rendidas. Elas, se calhar, até nem são convertidas a Cristo. E a questão aqui, irmãos, toda a gente sabe, os irmãos já andam nisto há muitos anos, conhecem muito bem esta palavra, sabem perfeitamente que a questão aqui, não foi porque eles não deram tudo, a questão foi porque eles mentiram. Porque não vemos em nenhuma parte os apóstolos a pedirem tudo, nem sequer para venderem alguma coisa. O que estava a acontecer eram atos voluntários de pessoas, de irmãos, que, tocados pelo Espírito Santo, manifestando o amor de Deus, eles repartiam com quem tinha necessidade. Depositavam aos pés dos apóstolos. Havia uma grande confiança. Irmãos, há que haver confiança no ministério da igreja. Porque ele saberá, foram homens, na verdade, que Deus levantou, na verdade, que foram, de alguma forma, eles foram provados, porque ninguém é lançado ao ministério, pelo menos que ele conheça, a não ser que aqui seja diferente, sem passarem por uma prova. Há que ser provados. Não é qualquer um. Nem pelos olhos bonitos. Mas à frente vemos os diáconos do capítulo 6 serem, na verdade, consagrados, homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Então, claramente que a igreja via nos apóstolos confiança, homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo, em que eles depositavam, na verdade, a importância sem se preocupar, porque sabiam que eles iriam fazer uma boa obra. E eles ouviram falar, e se nós olharmos para trás, no capítulo 4, encontramos
alguém que o Espírito Santo tocou, chamado Barnabé, não é? E Barnabé tinha feito isso. E embora geralmente, até porque Jesus ensinou que a oferta é anónima, o que dá à direita não saiba à esquerda, às vezes há uma fuga da informação, espalhou-se sem querer. Acho eu que foi sem querer. Ou então Deus permitiu que houvesse essa fuga para nos dar uma grande lição nesta manhã. Não é para pôr no edital quem dá ou quem não dá. Há igrejas que o fazem. Eu sei que há igrejas que põem o edital à porta, quem deu o dízimo no mês e quem não deu. Mas nós não temos esse costume aqui em Portugal. Queridos, a verdade é que o povo começou a falar, e não foi falar mal de Barnabé, mas falar bem. Ananias e Safira ouviram, nós queremos que também falem bem de nós. Então concertaram entre si este negócio. Nós vamos vender a propriedade e vamos dizer que vendemos por X, retemos aquela parte e vai ser uma grande oferta. Se calhar até era maior do que a oferta que Barnabé deu, e os irmãos vão nos pôr logo um cadeirão lá no púlpito. Vão lá pôr o nosso nome no quadro de honra. Não. Aliás, naquele tempo eles nem sequer casa de oração tinham. Mas entre o povo havia uma grande consideração e estima. E quer queiramos, quer não, enquanto estivermos na terra, não seremos perfeitos. É verdade que a Bíblia diz honra a quem? Honra. É próprio Paulo que mais à frente vem falar sobre isso. Devemos honrar uns aos outros, não é? Mas honrado, glorificado, exaltado é Jesus. Ele é que merece ser adorado. O homem, a mulher, faz aquilo que lhe compete dentro das suas possibilidades, numas áreas ou noutras, quer na área de evangelização, quer na área, na verdade, aquilo que mais à frente Paulo vem falar do ministério de hospitalidade, que é um grande ministério. Receber, também, dar de comer, que, na verdade, quem vem de visita à igreja, os irmãos que vêm de fora, dar hospedagem, é um ministério também, e está lá, hospitalidade, que deve ser uma coisa que deve ser vivida, mas calma, graças a Deus, porque uns têm uma casa maior, outros têm uma mesa maior, e às vezes pode não ter uma mesa maior, mas têm boa vontade. Até podemos comer de pé todos, mas havendo boa vontade, mesmo sem grande mesa, havendo boa vontade, todos se juntam e todos, uns vão levantando, outros vão sentando e as coisas vão andando. Haja isto no nosso meio. Haja isto no nosso meio. É dom, é graça de Deus, não para aquele que exerce esse dom seja glorificado e exaltado, mas para benefício do reino de Deus, para benefício da igreja, para benefício, na verdade, dos necessitados. Amém? Irmãos, a questão é exatamente esta. Estes homens, esta família, este Ananias e Safira, andavam ansiosos por palmadinhas nas costas, andavam ansiosos por glórias e louvores humanos, irmãos, e é exatamente tudo, absolutamente tudo, o que o Senhor diz que não deve ser feito. Aquilo que nós fazemos não deve ser com segundas intenções, mas deve ser, na verdade, de coração, com espírito voluntário, porque assim é que o Senhor abençoa. Caso contrário, aquilo que Jesus falou sobre os fariseus, olha, se era a honra dos homens que eles queriam, já o têm. Porque dizem, eu fiz uma oração, eu dei, eu jejuei, eu isto. Olha, pronto, já fizeram, já foram vistos. Agora de Deus não receberam nada. Irmãos, eu quero ser abençoado por Deus. Amém? Eu quero ser abençoado por Deus. E se Deus, na verdade, olha, irmãos, o que os homens falam, deixam de falar de mim, não interessa. Interessa que eu cumpra o meu ministério. Jesus, que era perfeitíssimo,
foi injuriado, foi criticado, quanto mais eu, um discípulo já algarvio. Então a gente sabe que é assim. Jesus, que era Jesus, não agradou a todos, o seu discurso causou moça em muitos. A determinada altura retiraram-se uma grande parte e Jesus até faz a questão: olha, vocês também querem ir juntos. E Pedro perguntou-lhe: para quem iremos nós, Senhor, se tens as palavras da vida eterna? Ele percebeu. Ainda que tinha as suas dificuldades, o Espírito Santo me ajudou-lhe ali. Amém? Oh, bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai. Aleluia. E sabe, nós precisamos viver mais nesta dependência, ouvir a voz de Deus, perceber estas realidades espirituais e não nos deixarmos engodar com popularismos. Sabe, os popularismos vêm e vão. Vocês que estão há mais tempo na igreja, sei lá, com 30, 40 anos, já conheceram igrejas muito populares que hoje simplesmente até já tiveram que mudar de sítio, porque não tinham como pagar a conta. Obreiros muito populares que infelizmente caíram, ficaram na mão de baixo. Isto são vagas. Irmãos, nós não lutamos por popularismo, porque quem tem que ser honrado e glorificado, exaltado, não é o pastor, não é o nome da igreja, ainda que deve ser reconhecida, e vemos isso. Que o povo lá fora tinha grande estima pela igreja, mas acima de tudo é Cristo, é Jesus. Então, Ananias e Safira, diz claramente, versículo 3, então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, veja, deu lugar ao diabo. Esta ânsia por palmadinhas nas costas, por, na verdade, aclamação e louvor dos homens, dá lugar ao diabo. São brechas que a pessoa abre para o inimigo. Porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando para parte do valor do campo, né? Escuta aqui uma coisa muito sincera e verdadeira, que eu queria que nós pudéssemos pensar nesta manhã. A mentira é uma decisão pessoal. Mentir é uma decisão minha, é uma decisão tua. Mas estava sob tentação. Também Jesus foi tentado. E decidiu não ceder à tentação. Claro, se nós não nos chegamos a Ele, se nós não vivemos uma vida de comunhão com Ele, mais facilmente cedemos às tentações. E a mentira, irmãos, a mentira. O diabo é o pai da mentira, é o pai dos mentirosos. E se a mentira começa a andar no meio da igreja, sabe, esta foi a estratégia usada pelo diabo. Porque ele percebeu, de fora, com esta perseguição toda que eu estou a lançar, não consigo demovê-los de pregarem e fazerem a obra de Deus, de darem testemunho. Então vou minar por dentro. Quando o diabo não consegue por fora, ele vai tentar por dentro. E muitas vezes está neste aspecto do orgulho. Pessoas que querem ser populares na igreja. Pessoas que muitas vezes são insujeitas, entram num espírito de rebelião e dão lugar ao diabo. E quando nós abrimos brechas para o diabo, mais cedo ou mais tarde o trambolhão será grande. Esperem, porque sabe que Deus deve ser um Deus misericordioso. Porque Ele diz, não arranca logo, no sentido de dar uma oportunidade. Se Deus transformou a água em vinho, por que é que não há de transformar joio em trigo?
Pode. Eu creio no Deus da transformação, dos milagres. Mas Deus dá um tempo. Aliás, Deus deu um tempo a Ananias, Deus deu um tempo a Safira, antes até que eles caíssem mortos, para que eles repusessem a verdade. Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará. É isso. Deus é um Deus de misericórdia. Deus dá-nos uma oportunidade. Às vezes olha, Ele dá uma oportunidade, mas às vezes essa oportunidade não é assim tão longa. Por isso, enquanto é tempo, reconcilia-te com o teu Criador. O Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. O dia de amanhã nós não sabemos. Sabemos é que há um diabo furioso que vem buscar, anda tragando, anda procurando andar em redor, buscar quem possa tragar. A sua missão é destruir. A sua missão é acabar com a oportunidade de poderes te reconciliar com Deus, pôr a tua vida limpa e seguir em frente, como nós já vimos na semana passada, a questão de Pedro. Pedro falhou ou não falhou? Ele negou o Senhor até 3 vezes, grosseiramente, até falando pragas e palavrões à moda dos pescadores. Mas o Senhor teve misericórdia dele. E ele aproveitou essa misericórdia e Deus agora já está a usá-lo de uma forma tremenda, poderosa. Então, verso 4 diz: Pedro disse: e conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Então, vemos, como eu já disse, este foi um ato voluntário. Eles não precisavam dar o dinheiro na totalidade, mas eles quiseram se armarem bonitos, irmãos, e acabaram mentir. Do verso 4 continua: não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu queria chamar a atenção para este ponto. Vocês não mentiram aos homens, não foi a mim, de alguma forma, é verdade. Por isso é que devemos ter cuidado da forma como também lidamos com os líderes da igreja, o que dizemos dos servos de Deus, o que dizemos. As mentiras tentamos impingi-los, porque eles são servos de Deus. São servos de Deus. São separados. Foram consagrados, foram separados. Eu vou contar aqui uma história triste. Há alguns anos atrás, e os irmãos já repararam, no programa da noite temos sempre uma comunidade búlgara que está assistindo. São nossos irmãos na fé, muitos deles apacentados por nós, ali em Trás-os-Montes. E ali na localidade de Carraseda de Anciães, muitos búlgaros estavam vindo, e aquilo trouxe um grande problema para um pastor que chegou, búlgaro. Não achava bem, para já porque eles têm um espírito quase muçulmano, acham que a mulher é um capacho, não é? Acham que a mulher é um capacho, só o homem é que é salvo, não é? E nós honrávamos as irmãs no nosso meio, e isso trazia um grande incómodo para aquele pastor. E então, a determinada altura, ele começou a dizer, o pastor Pedro começou a dizer: vocês não vão ao culto do pastor Jorge, porque aquilo não tem fogo nenhum. Nós é que temos o fogo, nós é que temos o Espírito Santo. Pronto, e alguns deixaram e foram para o pastor Pedro, e mais as senhoras ficaram connosco, porque elas lá eram maltratadas, nem podiam orar, porque as mulheres não falam na igreja, essa coisa toda, muito tradicional, muito muçulmana, muito costumes de leste ou do Oriente. E o que é que aconteceu? Afinal, algum tempo perguntei: então o pastor Pedro morreu. Morreu? Sim. Ele tinha um problema no rim, não foi fazer hemodiálise.
Quando chegou ao Hospital de Bragança, foi tarde demais e acabou por morrer. Sim. Misericórdia de Deus. Olha, não tem nada a ver com isso. Irmãos, mas já não é a primeira vez que alguém se mete comigo e Deus toca. E até com morte. Irmãos, mentir, falar mal dos servos de Deus tem as suas consequências. Tem as suas consequências. Por isso, reveja a sua linguagem, as suas conversações, aquilo que anda lá por fora, porque isso não ajuda o progresso da obra de Deus. Pelo contrário, principalmente os jovens são afetados com a murmuração, porque os jovens, o que é que eles procuram? Eles não querem ver hipocrisia no meio da igreja. Nem em lado nenhum. O jovem tem um senso de justiça muito forte, que todos nós devíamos ter também. Então, vamos avançar. Amém? Então, Pedro, não foi Pedro que causou a morte de Ananias, mas foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo. Né? Isto é a estratégia do inimigo, a hipocrisia. Né? A hipocrisia era e ainda é uma das principais ferramentas que o diabo usa para impedir o progresso da igreja. Na maioria das vezes ele usa essa mesma atração que usou com Ananias e Safira, amor à popularidade, o desejo dos elogios, amor ao dinheiro e por aí fora. Uma das principais razões que levam as pessoas a se afastarem da igreja e não quererem um compromisso com o cristianismo é a hipocrisia. Geralmente ouvimos a igreja está cheia de hipócritas. Será que aqui alguém se considera um hipócrita? Eu queria que nesta manhã cada um pudesse avaliar um bocadinho. Eu vou ler aqui um texto que achei muito interessante. Vou ler para vocês. Algum tempo atrás encontrei uma pessoa, um homem muito estranho. Ele dizia que acreditava na Bíblia, mas nunca a lia. Ele disse que a sua igreja era uma igreja bíblica, mas nunca a frequentava. Ele disse que um homem precisa ser honesto com Deus em matéria de dinheiro, mas nunca dizima para a sua igreja. Ele disse que a geração mais nova está perdida, mas ele nem leva os filhos à igreja. Ele disse-me ainda que a igreja precisa de membros dedicados, mas ele é um frouxo. Ele disse que a igreja devia evangelizar mais, mas ele nem ajuda. Ele critica a maneira como a igreja é administrada, mas ele nem participa. Ele diz que a oração muda as coisas, mas ele nunca ora. Ele era realmente um homem estranho. Algumas vezes acho muito mais fácil falar do que dizer. Existem áreas na nossa vida que precisam ser melhoradas? Irmãos, não diga que não pode. Diga como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso orar mais, eu posso, na verdade, ler mais a Bíblia e meditar na palavra do Senhor com mais afinco, eu posso ofertar fielmente, eu posso, porque o Senhor vai cuidar de mim. Porque o Senhor vai cuidar de mim. Até, infelizmente, muitos daqueles que criticam nem dão o dízimo. Nem dão o dízimo. Mas são ferozes críticos do ministério, ferozes críticos. Porquê? Porque simplesmente eles não confiam que Deus levantou este grupo de homens nesta hora para estar nesta igreja. Mas eu oro a Deus que Deus possa mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, porque só assim nós podemos ter vitória e perceber que lá fora está um campo em que está vidas que estão caminhando para o inferno, precisam ser atingidas. E não é só o pastor nem a mulher dele que vai fazer esse trabalho. Somos todos nós.
somos todos nós. Inclusive na tua casa, e gente que saiu da tua casa precisa-se voltar para o Senhor, precisa-se acertar com o Senhor, porque a morte é uma coisa inesperada, pode acontecer de um momento para o outro. E nós temos de estar preparados para nos encontrar com Deus, para preparar a nossa eternidade. Amém? Avançando, e vamos concluir, o pecado, na verdade, trouxe a morte naquela família, às pessoas que eles mais amavam. O marido perdeu a esposa perdeu o marido por causa do pecado, por causa da mentira, por causa do engano. E aqui está uma coisa que muitas vezes que eu queria chamar também a atenção. Muitas vezes nós, olha, pelo menos se para Ananias foi tarde demais, Safira ainda teve um tempo, 3 horas se passaram. 3 horas se passaram. Desde a morte do marido, é verdade que ela nada soube, mas ele foi interrogado, ela foi interrogada e acabou por mentir, acabou por enganar. Às vezes, irmãos, nós estamos prejudicando as pessoas que nós mais amamos, pensando que estamos fazendo-lhes bem, mas estamos prejudicando. Eu vou dar um exemplo. Ouço repetidas vezes pais e avós ou avós darem as desculpas mais desfarrapadas para defender os seus filhos e os seus netos. Ouço maridos e mulheres, esposas, justificar o injustificável. O seu comportamento, a falta de compromisso com Deus, a falta de compromisso na igreja. Irmãos, mais valia sermos sinceros e pedir ajuda do que estar a arranjar uma mentira, arranjar uma desculpa para o injustificável. E com isso estamos cavando um poço de mentira, de engano, pensando que estamos ajudando o nosso familiar, o nosso filho, o nosso neto, o nosso marido, a nossa mulher, e estamos ainda prejudicando, porque até estamos a mentir para os encobrir. Não estamos ajudando espiritualmente, ainda pelo contrário, estamos a nos prejudicar a nós próprios espiritualmente, porque estamos dando lugar à mentira. Ai, pastor, eu não disse a verdade porque eu queria ajudar, não queria que o pastor soubesse. O pastor não tem que saber de nada, não tem que saber de nada. E depois vocês arruinam-se, arrebentam-se. E depois é sempre o culpado é o pastor, porque o pastor não pode saber de nada nem dar nenhuma opinião. Mas depois, se acontece o mal, é o pastor o culpado de tudo, o pastor e os pastores todos. Por favor, decidam-se. Querem ou não querem ajuda? Se continuar a mentir, a enganar, a tapar, vão-se arruinar. E tirem isso da cabeça. Foi o que aconteceu com a Safira. A igreja do Senhor precisa ser limpa da mentira, do engano. Precisamos ver vidas consagradas. Olha, o que é que aconteceu? Ananias e Safira morreram. E a igreja fechou as portas? Pelo contrário. Eu vou concluir. Verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Depois continuamos e vamos à tarde pensar mais um bocadinho, ainda revendo esta parte e avançando um bocadinho mais. Irmãos, e cada dia o Senhor estava fazendo a obra, porque onde há santidade, onde há consagração, onde a mentira é desmascarada e banida, irmãos, o Espírito Santo opera. Agora, onde há mentira, a igreja onde há mentira, Deus não opera e cada vez vai diminuindo mais. Porque quem reina é o pai da mentira. E o Espírito Santo fica entristecido. Que o Senhor nos ajude. Que a sorte que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele não buscou as palmadinhas dos homens. Ele não buscou lá o seu nome ser difundido, espalhado no Instagram, no Facebook, seja lá naquelas redes sociais lá que se houvesse na altura, com não sei quantos milhões de seguidores, e todos a pôr o like.
Mas Jesus simplesmente veio a esta terra, se despojou, viveu humildemente. É verdade, momentos que recebeu adoração, recebeu louvor, recebeu glória dos homens. É verdade, ele não recusou porque ele era Deus. Irmãos, mas é verdade, queridos irmãos, que haja em nós este sentimento que levanta a igreja, amém? Este sentimento que dá força à igreja, este sentimento, na verdade, que leva, a vivemos mais unidos, este sentimento que leva-nos a viver a dependência do Espírito Santo, este sentimento que leva o Espírito Santo a nos usar. Porque quando o Espírito Santo nos usa, irmãos, é algo tremendo. Porque o que aconteceu com Pedro e João, foram ao templo, havia lá um homem coxo, o Senhor usou-os. Irmãos, um milagre inconfundível. As pessoas começaram a dar testemunho, publicidade grátis. Irmãos, já não era só os apóstolos que davam testemunho, o povo em si também testemunhava, os crentes. Olha, vai lá, tens um problema, vai lá, vai lá, vai lá. Porque, irmãos, é verdade, porque eles sabiam que aquilo era gente de confiança, porque eles sabiam que aquela era gente de verdade, pessoas da verdade, onde o Espírito Santo estava agindo e movendo-se e transformando vidas. Eu creio que Deus quer fazer isto ainda hoje na sua igreja, neste lugar. Amém? Vamos ficar em pé. Não quero nesta manhã trazer qualquer amedrontamento, dizer que Deus vai matar todos. Não vai matar. Deus quer dar vida e vida com abundância. Deus é um Deus de misericórdia. É verdade que sim, queridos irmãos. Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Mas é verdade também, irmãos, que o Senhor não quer somente trazer conforto através do Espírito Santo à nossa vida. Ele quer que nós possamos viver vidas consagradas. Diz que havia temor. Havia temor. E é isso que falta hoje, temor de Deus, para vivermos vidas consagradas. E quando vivemos vidas consagradas, irmãos, o Senhor opera milagres e maravilhas no nosso meio. Nesta manhã, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, crendo no Teu poder, crendo na ação do Teu poder, Senhor. E eu oro nesta manhã para que o Senhor possa agir, Senhor, limpando o meu coração, limpando a minha vida, limpando tudo aquilo que não presta, que há em mim, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, purificar e santificar este vaso, Senhor. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelas minhas irmãs, eu oro pelas suas famílias, Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Pedro e João, Senhor, da urgência, Senhor, de falar, de dar testemunho de Ti, Senhor, de falar a palavra, de levar salvação, de levar, Senhor, meu Deus, esperança, Senhor, dos esperançados, Senhor, os infelizes, Senhor, estenda a Tua mão, Senhor, neste tempo presente, Senhor, e usa a Tua igreja, Senhor, manifesta o Teu poder de uma forma tremenda, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor tem a solução para os nossos problemas, só o Senhor tem a solução para, na verdade, Senhor, trazer aquela paz interior que as pessoas tanto procuram, Senhor, aquele bem-estar, aquela alegria, Senhor, que, oh Deus, verdadeiramente só pode vir do alto, Senhor, aquele refrigério, meu Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite a sua igreja de uma forma tremenda. Oh, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre cada um de nós mais e mais a sua graça, Pai. Estenda a Tua mão, Senhor, estenda a Tua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.